Ministro Alexandre Padilha, tudo bem? Muito obrigada pela sua participação. Boa tarde, boa noite aí. Um abraço da Tereza, um abraço da Yane, um abraço, Luiz. Prazer estar com vocês aí do 247. Boa noite, ministro. Obrigada por aceitar nosso convite de estar aqui com a gente. Boa noite, ministro Padilha. Tereza, bora? Vou começar com a Tereza aqui. Vamos aproveitar a presença do ministro. Bom, a primeira pergunta aqui é aquela óbvia, né? Óbvia. As tais mudanças no Ministério para incluir representantes do PP e do Republicanos, as tais mudanças vão sair agora? E estamos em que ponto das expectativas? O que o senhor pode nos contar disso? O tabuleiro já está montado, aqueles tabuleiros, aquelas hipóteses, dividir MDS, deslocar o ministro de Portos e Aeroportos para outra pasta, isso. O que o senhor nos esclarece? Tereza, primeiro, já saiu o tabuleiro de tudo, né? De dama, de xadrez, de gamão, de tudo quanto é coisa, né? Muita especulação. O que tem de concreto é uma decisão do presidente de acolher a indicação, como são bancadas que votaram a favor do marco fiscal, votaram a favor da reforma tributária, votaram a favor da recriação de todos os programas sociais, votaram a favor do novo salário mínimo que nós aprovamos hoje, da desoneração do imposto de renda. Você já vem contribuindo com vitórias importantes do governo do Congresso Nacional e que sinalizaram já aí na metade de julho, tudo, né? O interesse de indicar parlamentares. Então, uma bancada indicando um deputado federal, o Silvinho Costa, que fez campanha para o presidente Lula em Pernambuco, tudo, e o deputado André Fufuca, que é o líder atual do PP na Câmara dos Deputados. Então, essa decisão de acolher já existe, isso é bastante significativo. A questão é para onde vão, né? Para onde vão? É isso, e isso o presidente está tratando. A gente sabe que o presidente gosta de ter uma conversa olho no olho com as lideranças, como antes da viagem dele para a África, algumas dessas lideranças não estavam no Brasil, estavam em viagem internacional, depois viagem internacional do presidente Lula. Agora que ele voltou, acho que essa semana que vem, ele vai estar nessas 2 semanas aqui. Eu acredito que a nossa expectativa é que possa caminhar essas conversas, a gente consolidar de vez o que eu estou dizendo que é o reforço do time, né? Nós tivemos um primeiro turno de vitórias, como se fosse um primeiro turno de campeonato aí com vitórias importantes, dificuldades, tudo sempre, mas aprovando tudo aquilo que era central para o governo aprovar no primeiro semestre, primeiro turno do campeonato. Vamos enfrentar agora o segundo turno do campeonato, tem novos desafios. Um deles, por exemplo, o presidente Lula encaminhou hoje para o Congresso Nacional, que é a taxação de fundos, né, multimilionários, são fundos que poucas pessoas no Brasil têm, que com a grande concentração de riqueza. Então, o debate que nós queremos fazer com o Congresso Nacional, então são temas como esse, que é importante estar com o time reforçado no segundo turno para que a gente possa continuar aprovando. 15 mil pessoas, né, que têm acesso a esses superfundos, né, com muito dinheiro aplicado e pouco imposto incidindo sobre eles. Ou pouco não, nenhum imposto incidindo sobre eles. Agora, ministro, primeiro, a reforma começará pela Caixa Econômica. Está decidida a troca da presidente da Caixa Econômica e a colocação lá de um nome, né, ligado ao presidente da Câmara, Arthur Lira. E 2, essas medidas provisórias da taxação dos fundos de milionários, né, e também das offshores, das empresas offshores. Elas não podem provocar, acho que é muito correta, mas não pode provocar um terremoto dentro do Congresso nessa base do centro à direita? Luiz, primeiro, não existe qualquer decisão por parte do presidente nesse momento sobre o desenho, que órgãos por onde começa, ministérios ou mesmo bancos públicos como a Caixa Econômica Federal. Então, o que existe é o presidente acolher, sim, a ideia de que tem 2 bancadas que estão indicando líderes dessas bancadas, são deputados federais, para fazerem parte do governo, e como deputados federais, assim como eu, só pode assumir ministério. Eu sou deputado federal licenciado, só posso assumir ministério, não posso assumir outros órgãos.
A outra coisa, eu preciso fazer uma justiça aqui, que o presidente Arthur Lira nunca solicitou qualquer cargo ou ministério. Essa discussão tem sido feita com as bancadas de partidos, líderes de bancadas de partidos, que é o correto também, né? É um diálogo com partidos, com bancadas, partidos que têm características específicas, né, diferentes, tem a ver com a realidade partidária no país, né? Eu me lembro, por exemplo, no primeiro e segundo governo do presidente Lula, a gente tinha, por exemplo, o MDB na época, que era um partido bastante importante, como é até hoje, mas tinha uma grande bancada na Câmara, uma grande bancada no Senado. Era maior, né? Durante o primeiro e segundo governo do presidente Lula, você tinha a bancada do Senado do MDB dentro do governo, um pedaço da bancada da Câmara não estava. Você tem a ver com a realidade de cada partido, né? Então, são bancadas federais, tem a bancada federal ali da Câmara dos Deputados do PP, a bancada federal do Republicanos, que sinalizou o interesse de indicar parlamentares, e por isso tem que ocupar ministérios, e nós estamos dialogando com eles, né, com os partidos, essa composição, essa definição. Terceiro, esse debate, como você falou, da taxação de fundos que pouquíssimas pessoas, né, comparando com a população brasileira, são poucos multimilionários que acessam esses fundos, que nós consideramos extremamente justo. Primeiro porque tem a ver com o que tem dos parâmetros internacionais. Hoje o próprio ministro Fernando Haddad, que lidera esse debate, a equipe econômica entre nós, toda a agenda econômica do governo, ele mesmo citou, ele falou, ninguém quer fazer qualquer tipo de revanche, não é nada disso, mas você pega a OCDE, os países da OCDE, lá na Europa, que nós queremos, muitos defendem que a gente se aproxime cada vez das práticas da OCDE. Há a taxação desses fundos, né? São esses multimilionários que aplicam os seus recursos nesses fundos. Falam muito do Chile, né? Que é um país próximo a nós aqui, eles também tem taxação. O próprio Estados Unidos, ou seja, nós estamos buscando se equiparar ao que vários países fazem, no sentido, inclusive, de garantir isso como fonte de recurso, para fazer algo extremamente justo, que foi aumentarmos o salário mínimo, ter uma política permanente de aumento do salário mínimo, ou seja, todo ano agora vai ter aumento real do salário mínimo acima da inflação e reduzir o imposto de renda para a classe média. Então, estamos reduzindo isenção total quem ganha até 2 salários mínimos e de quem ganha de 2 a 5 salários mínimos tem uma redução no imposto de renda. Então, para cobrir isso, nós estamos, como você bem falou, propondo uma taxação que acontece em outros países para fundos que atingem aí 15 mil pessoas, né, um número restrito de pessoas comparado com a população brasileira como um todo. O que eu tenho ouvido no debate, tanto na Câmara como no Senado, na discussão que nós fizemos, foi feita inclusive durante a tramitação da MP, que acho que esse vai ser um bom debate, mas eu tenho visto um ambiente positivo para aprovar essa taxação tanto na Câmara quanto no Senado, por compreender que é uma taxação um número muito restrito de pessoas que têm fontes multimilionárias. Pode ter algum tipo de ajuste ao texto, discussão de alíquota ou não, mas eu vejo um ambiente muito positivo para que isso seja aprovado tanto na Câmara quanto no Senado. Tá bem. Daiane, você quer fazer alguma pergunta ou ler alguma coisa que eu vou fazer outra pergunta? Sim, tem aqui um comentário. Obrigada, Tereza, porque às vezes eu não quero cortar vocês por delicadeza, mas tem aqui um comentário dos superchats dos nossos internautas, muita gente saudando aqui a participação do ministro. O Paulo Tomás faz um comentário que ele diz o seguinte no superchat: gente, o Lula precisa prestar mais atenção aos detalhes que acontecem na Caixa e no Bolsa Família, segundo o Paulo Tomás aqui. Tem muito pobre tendo benefício negado, sem o devido motivo, segundo o Paulo Tomás. Isso é verdade também. Eu tenho essa notícia também, tá? De gente pobre. Eu sou irmã Paula, eu convivo muito com os pobres. E aí, dentro dessa perspectiva, ministro, eu vou já engatar essa questão do Ministério do Desenvolvimento Social. A gente entrevistou recentemente o ministro Wellington Dias e questionamos ele sobre essas especulações em torno de desmembrar o Ministério, deixar somente a pasta do Bolsa Família e separar as outras atividades do Ministério. Isso está no radar? Não está no radar? Tirar o Bolsa Família e dar o Ministério para o PP, né? Levar o Bolsa Família para a Casa Civil. Daiane e Tereza, a gente já ouviu propostas como essa, né, do Congresso, pessoas propondo, mas não existe qualquer decisão do presidente Lula sobre isso. Como eu já falei aqui, não tem um desenho fechado, embora a gente acredite que possa avançar nos próximos dias aí, porque o presidente Lula também está
quer, né, dar um desfecho inicial para esse reforço do time. Nem chamo isso de reforma ministerial, porque não é uma reforma geral, né? É você poder acolher nesse momento bancadas que já têm votado junto conosco. Você consegue dar um timing para a gente? Assim, isso vai acontecer até o final de setembro? Ou sei lá. Eu prefiro não dar time nenhum sobre isso, não, viu, Tereza? Mas eu acho que a expectativa é que as conversas possam avançar rapidamente aí. Eu acho que a gente possa concluir, porque é um reforço importante, né? Talvez até o dia 10, né? Porque no dia 9 e 10 o presidente já estará lá na reunião do G20, né? Nesses 10 dias. O presidente tem nova viagem internacional, ele fica aqui até o dia 7 de setembro, depois, a partir do 7 de setembro, tem uma nova viagem internacional, vai ter a reunião do G20, depois volta aí por volta do dia 12. Tem a ONU, né? Logo depois tem a ONU também, que vai ser muito importante, uma viagem para a ONU, vai ter o lançamento, além do discurso de abertura da ONU, vai ter um lançamento de uma iniciativa comum, presidente Lula, presidente Biden, dos Estados Unidos, sobre a agenda de trabalho decente, tudo que foi proposta pelo Biden. Então, mais uma vez, o presidente Lula mostrando o novo protagonismo do Brasil no cenário internacional. Agora, mas ministro, deixa eu retomar aqui, então, acabei de fazer a pergunta que eu ia fazer, desculpa, Lula. Sim, essas duas medidas de taxação dos super ricos, muito justas, essa é a justiça tributária, tudo bem. Quem tem aplicações, as aplicações em offshore que não pagam impostos somam R$1 trilhão, né, gente? É muito dinheiro não tributado, né? E os fundos exclusivos são 2.800 e poucas. Como eles são individuais, são menos de 3.000 pessoas, né? Que têm fundos exclusivos e que só pagam imposto no resgate. Esses aí não são isentos, eles só pagam no resgate, não é isso, ministro? Mas a minha pergunta o ministro Haddad vai precisar de 200 bilhões cerca de 200 bilhões para zerar o déficit no ano que vem. Essas duas medidas, até porque elas já vão compensar a desoneração dos mais pobres, né? A mexida na tabela do imposto de renda, que é a isenção de gente que ganha até 2.640. Mas essas duas medidas, embora muito justas, elas não trarão os recursos suficientes. A reforma tributária também pode trazer uma melhora de receita. Mas o fato é que serão necessárias novas medidas tributárias para produzir essa receita aí de que o ministro Haddad precisará. Você pode adiantar para a gente alguma dessas novas medidas que fatalmente virão ainda esse ano? Bom, Tereza, por enquanto nós estamos concentrados em consolidar aquelas medidas que já estão em debate no Congresso Nacional, né? Nós temos essa semana para aprovar o CARF, já aprovamos na semana passada, queremos garantir a votação no plenário ainda essa semana, expectativa que possa votar amanhã. Isso tem um peso importante, vamos lembrar que muita gente dizia que a gente não ia conseguir aprovar a volta do voto de qualidade no CARF, tem uma expectativa positiva disso para as receitas no próximo ano, e agora vamos nos concentrar na aprovação dessas duas medidas, tanto a taxação dos fundos offshore quanto dos fundos exclusivos, e a medida provisória das apostas eletrônicas, que já está no Congresso, né? Já está na Câmara. Também estamos trabalhando para poder aprová-lo o mais rápido possível, é um grande esforço. E uma expectativa grande com a conclusão da votação da reforma tributária também, Tereza, naquilo que ela estimula, né, a capacidade de arrecadação, sinaliza fortemente a retomada do ritmo econômico do país, porque uma coisa central, né, para você melhorar a situação fiscal do país, se é de um lado, né, melhorar a arrecadação, combater sonegação com o CARF, você otimizar os recursos que tem, mas o fundamental é a retomada da atividade econômica do país. Né? E foi muito importante, em agosto, começar a cair juros, mas a gente quer que essa trajetória descendente de juros seja cada vez mais intensa no país. Então, essas sinalizações econômicas, as aprovações que nós conseguimos no Congresso Nacional, que vão recuperando esse ambiente econômico que é muito positivo para isso, tem um conjunto de medidas que nós estamos aprovando que barateia o crédito no país, marcos de garantia, aprovamos 2 PLs de urgência nas 2 últimas semanas que também barateia o crédito no país, tem uma agenda importante de barateamento do crédito no país para que a gente possa retomar a atividade econômica. Uma parte da melhora da situação fiscal do país passa necessariamente por
um crescimento econômico maior, retomada da atividade econômica com redução de juros. Ministro, crescimento maior, menos inflação, uma situação fiscal melhor, sossega o Congresso também. Mas nesse lote de medidas, de nomeações, de reformas ministeriais, que o presidente tem que decidir nas próximas semanas, ou nos próximos 2, 3 meses, vem também um pacote de nomeações, indicações que ele tem que fazer no judiciário. Né? Há 2 ministros, né, da ala de desembargadores estaduais para serem nomeados no STJ, mais um ministro que vem do 5º Constitucional da OAB, mais desembargadores federais dos TRFs 3, 1 e 4, não, 3 e 1 com certeza, né? Procurador-Geral da República, ministro do TST, né? E a vaga, né, que surgirá no início de outubro da ministra Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal. O presidente vai tomar essas decisões e fazer essas indicações aos poucos ou de uma vez num lote só? E fará já ou vai demorar? Tirando a questão da ministra Rosa Weber. Vou engatar, ministro. Mais uma pergunta aqui para esquentar. Já que eu perguntei isso para o Eugênio Aragão, que estava aqui com a gente há pouco, ex-ministro da Justiça, sobre o Cristiano Zanin. Há algum arrependimento do presidente Lula em relação à indicação do Zanin? Porque o campo de esquerda tem criticado muito os votos do ministro. Como é que o senhor responderia a essa questão? Não, acho que não há arrependimento nenhum por parte do presidente Lula de ter indicado o ministro Cristiano Zanin. Né? Não só do presidente Lula, como também, acredito, de todos aqueles senadores e senadoras que votaram a favor do Cristiano Zanin na sabatina que fizeram. Né? Quando o presidente Lula indicou o ministro Zanin, não indicou o ministro Zanin esperando que o ministro Zanin votasse tudo aquilo que o presidente Lula tem de posição sobre determinados temas. Né? Ele espera do Cristiano Zanin alguém que vá defender a Constituição, né? Que vai ser um garantista, é a expectativa que tem. Né? Ele deixou muito claro isso, tá certo? Essa expectativa que existe em relação ao Cristiano Zanin. E também, na sabatina que aconteceu no Senado Federal, nenhum dos temas que teve votação do Cristiano Zanin foram tratados, por exemplo, naquela sabatina. Então, acho que nenhum dos senadores se arrepende em relação a isso. Acho que tem um pouco uma avaliação, eu acho que é normal também uma parte da opinião pública, das pessoas quererem opinar por cada um dos votos, mas eu acho que não tem qualquer tipo de arrependimento em relação aos posicionamentos do ministro Cristiano Zanin nesse momento, tá certo? Em relação ao conjunto das demais indicações, como disse aqui o Luiz Carlos Pinto, nós temos uma mudança, né, Costa Pinto? Tem uma mudança de um conjunto de instituições, de fato, daqui até outubro, você tem várias indicações que o presidente da República vai fazer e que são, todas elas, sabatinadas pelo Congresso Nacional, seja o STJ, seja a PGR, seja o CAD, se não chegou a citar, são 4 conselheiros do CAD, né? O STF, tem agências reguladoras também, o TST, de fato, não precisa ser sabatinado, né? Os TRF também não precisam ser sabatinados. Então, a gente tem uma expectativa, tem um calendário, cada uma delas tem datas diferentes, mas você tem um bloco daqui até novembro de indicações importantes, que é da prerrogativa do presidente da República que foi eleito, né? Tem um momento de mudança importante, a expectativa muito positiva, mas não tem uma decisão do presidente que se indica tudo de uma vez só, né? Ou se vai indicando de acordo com o calendário que cada um tem. Também do Senado também não tem um calendário pré-estabelecido à medida que tem essas indicações, como vai sendo feita a votação. Agora nós vamos trabalhar para que até o final do ano, né, até novembro, o conjunto dessas mudanças tenham sido consolidadas, a indicação do presidente e a sabatina já concluída pelo Senado. O senhor confirma que a recondução do atual procurador-geral está descartada? Eu não posso nem confirmar, nem afirmar, porque a única pessoa que tem decisão sobre isso é o presidente Lula, né? E até onde eu sei, daquilo que acompanho, não existe decisão da parte dele sobre a indicação da Procuradoria-Geral da República, nem recondução, nem indicação, não ouvi nem da parte dele nenhuma afirmação sobre isso.
O que eu sei é que ele tem buscado ouvir, consultar, é um processo de decisão muito importante, né? Um procurador-geral é uma figura, né? Então, uma decisão bastante importante, mas não tem ouvido da parte dele nenhuma definição sobre isso ainda. Ele está trancado, em copas, presidente? Não, o presidente Lula está ouvindo, acho que ele está muito aberto para ouvir opiniões, né? Consultar as pessoas, certamente tem ouvido o ministro da Justiça, o advogado-geral da União, que são os dois mais responsáveis por essa temática, acompanham mais de perto, né? E vai amadurecer uma decisão. E deixar aquele cilindro espelhado ficar queimando no fogo interno, né? Porque está queimando internamente. O cilindro espelhado é o prédio da PGR. O cilindro espelhado é o prédio da PGR. Ministro Alexandre Padilha, o senhor tem que voltar aqui mais vezes, porque pergunta é o que não falta para fazer. Pois é. Vamos voltar. Rapidinho. Vamos lá. Deixa eu fazer mais uma rapidinho. Você está já dizendo que o presidente Lula está fechado, né? Está só ouvindo, mas nas últimas horas cresceu muito, né? Cresceram muitas especulações sobre o favoritismo do AGU, né? Do atual advogado-geral da União, Jorge Messias, né? E isso provoca uma reação forte de setores da sociedade, dizendo que tem que ser uma mulher, tem que ser mulher e negra, etc., porque a ministra final que está saindo é uma mulher. Essa questão, pelo menos, está encaminhada? Sim. Porque em algum momento eu sei que ele disse para algumas pessoas, para mim fica muito difícil não indicar uma mulher, mas agora cresceu o nome do Jorge Messias. Tereza, primeiro, eu até acho natural as pessoas falarem tanto do nome do Jorge Messias, como também do ministro Bruno Dantas, do TCU, porque são duas figuras que têm feito um trabalho muito positivo naquilo que é a sua responsabilidade institucional. O ministro Jorge Messias tem tido um trabalho muito efetivo por parte da Advocacia-Geral da União, uma pessoa de carreira da Procuradoria, e eu só ouço comentários muito positivos em relação à atuação dele, inclusive diante dos tribunais, no diálogo dos tribunais. A mesma coisa do presidente do TCU, Bruno Dantas, que tem tido decisões muito firmes, pelo menos daquelas que eu acompanho mais nesse ano, muito decisivas para, inclusive, ajudar a destravar o país, ajudar a retomada do crescimento, retomada de obras. Então, acho natural esses nomes aparecerem como pessoas que têm desempenhado um trabalho extremamente positivo, né? Mas também não existe nenhuma definição, eu acho que o presidente Lula não tem nenhuma pré-definição sobre isso, nem sobre o gênero, né? Nem sobre se tem que ser alguém que é um ministro do governo, se tem alguém que esteja fora do governo. Nunca ouvi dele qualquer pré-definição sobre isso. Acho que ele está em aberto nesse processo de decisão e daquele jeito, né? Acho que realmente é algo muito interno. O presidente Lula tem essa característica de ouvir bastante, alguém que sempre aprendeu a ouvir muito nos seus processos de decisão, certamente está ouvindo de vários atores, sejam aqueles que são expressos até por vocês aí na imprensa, nas redes sociais, nas mídias, dialogando muito, ouve muito, né, para até tomar um processo de decisão, mas não tem nenhuma definição da parte dele, né? O que rola é muita especulação, como foi também do processo inicial da indicação do primeiro nome para o STF, né? Começou o processo, o pessoal descartava o Cristiano Zanin, depois voltou, depois descartava, né? E no final acabou sendo o nome do Zanin. Muita gente dizia que ia ser impossível aprovar o nome do Zanin no Senado, foi muito bem aprovado, foi muito bem recebido, né? Então, eu acho que às vezes o pessoal especula demais num processo de decisão que é um processo muito quase individual, né? Obviamente ouvindo a todos, o presidente Lula ouve muito, seus colaboradores, tudo ouve a sociedade, mas quase individual dele. E eu acho que a gente só vai ter essa definição quando estiver mais próximo do momento final de decisão. Ou seja, a cabeça do presidente Lula, Tereza e Daiane, é como o ataque do Corinthians. Ninguém sabe como, mas às vezes ele faz gol. Não, Corinthians nesse negócio. Logo eu que sou corintiana de Itaquera, não é Corinthians, está triste o negócio. Eu que sou corintiano também, viu, Luiz? Eu quero dizer
que a cabeça do presidente Lula tem feito muito mais gol do que Muito o meu mais. ataque do Corinthians. Viu? Muito mais. É verdade. Muito obrigada pela sua participação, ministro. Bom trabalho e boa noite. A gente volta. Boa noite, até logo. Ministro, muito obrigada. Agora você volte mais vezes aqui, Por como a favor. Daiane já falou, tá? Com certeza, Tereza, com certeza. Um abraço. Abraço. Tchau.